Graça e a paz, meus amados. Graça e a paz do Senhor. Amém. Abram suas Bíblias, Lucas capítulo 10, versículo 25 em diante até o 37, é onde nós vamos estar falando a respeito, durante todo esse período, até o Natal. A gente vai estar abordando esse tema. Temos que ser um como Cristo e o Filho assim é. Amém, amados? Temos que ser um. Eu quero que todos fiquem em pé e que deem as mãos, porque o ato de ser um é o ato de darmos as mãos em prol de uma causa maior, que é o nosso próximo, o nosso necessitado, aqueles que estão necessitando da nossa ajuda. Aí eu queria que a Ju já deixasse preparado o vídeo para a gente depois passar. Agora feche seus olhos. Queria que diminuísse as luzes do templo enquanto a gente ora e depois soltasse o vídeo. Pai, nós queremos te louvar e te agradecer, Senhor. Ó Deus, porque nós estamos aqui, Senhor, nessa terra com um propósito único, Senhor, de te servir. Estamos passando por ela, caminhando por ela, e isso é efêmero. Mas como igreja, Deus, precisamos fazer aquilo que Tu tens nos ensinado. E Tu tens, Senhor, mostrado todos os domingos, principalmente, Senhor, na parábola do bom samaritano, o quanto, Senhor, o relacionamento do Teu povo, ou aqueles que se dizem ser religiosos, cristãos, fazer parte do Teu reino, que precisa de muita coisa até chegar àquilo que o Senhor gostaria que fosse. E nós, Senhor, queremos, em nome de Jesus, estar, Senhor, passando por essa terra e sendo um assim como o Filho e o Pai é. Queremos, Senhor, compartilhar, queremos ajudar, Senhor, porque a vida vale mais do que coisas. A vida vale mais do que a nossa própria satisfação. Assim te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pode soltar o vídeo? Jesus disse: Ide e faça discípulos. E se ide, parecesse menos com isto e mais com isso. E se fazer discípulos parecesse menos com isto e mais com isso. E se fazer menos eventos, encontros, prédios e grandes produções significasse menos estresse, despesas, dívidas, reuniões e angariações de fundo, nós seríamos mais livres para experimentar o seu amor, amá-lo, amar o próximo, libertar, servir, enviar. E se ao invés de fazer concertos, bazares, palestras, boletins e erguer prédios, nós fizéssemos mais discípulos para amar, cuidar e ensinar as pessoas? Como Ele fez. E como Ele fez. E eles fizeram. Esta é a nossa missão. Este é o grande chamado. Amar, libertar, servir, ir onde se fizer necessário. Isto é discipulado. Isto é igreja.
Amém. Vamos repetir juntos. Isto é igreja. Isto é igreja. Amém. A gente tem mostrado aí, falado desde o domingo passado sobre a parábola do bom samaritano. E a gente vê que a parábola do bom samaritano, existem alguns personagens que são envolvidos. Nós temos um homem caído que foi assaltado, espancado, estava quase que morto, e passaram aí 3 pessoas. Passou um levita, depois um sacerdote, e depois passou um samaritano, que era tido como a escória. Eles não eram bem vistos perante a sociedade. E eu falei domingo passado que era mais ou menos como se tivesse um batista caído no chão, quase que morto, foi assaltado e espancado, roubaram o que era dele. Aí passa um presbiteriano, aí olha para o batista que está caído e passa do lado e não tem importância nenhuma. Depois vem um assembleano, que olha o batista que está caído no chão, balança a cabeça e ele vai embora. Também não faz absolutamente nada. E depois vem um muçulmano e olha, cheio de misericórdia, socorre aquele batista que estava caído no chão. A ideia é mais ou menos essa, trazendo para o contexto atual. Só que Jesus, ele é indagado por um doutor da lei a respeito de 2 fundamentos para a nossa vida. Nossa vida como um todo, enquanto gente, enquanto você existir, enquanto você respirar. Quais são esses 2 fundamentos? Primeiro, o que fazer para ganhar a vida eterna? Era um questionamento do doutor da lei. Segundo, quem é o meu próximo? Ele queria saber sobre essas 2 respostas. E a gente fica pensando nesses 2 temas e diz, o que é que isso tem a ver com a minha existência? Bom, tem tudo a ver com a minha e com a sua existência. Tudo a ver, porque o que fazer para ganhar a vida eterna tem a ver depois da morte. Quem é o meu próximo é aquela pessoa ou aqueles com quem eu me relaciono. Durante muito tempo mesmo, alguns questionamentos, inclusive filosofais, diziam o seguinte: eles sempre questionavam quem eu sou, de onde eu vim e para onde eu vou. Questionamento dos grandes filósofos desde a antiguidade. E hoje nós continuamos com esses mesmos questionamentos. Quem eu sou perante o contexto da sociedade, perante o mundo, perante o cosmos? De onde eu vim e para onde eu vou? Eu estou caminhando em direção a quê? Porque a sua vida não se limita unicamente na terra, nisso que você faz, nos negócios, em se alimentar, em pagar contas, em se endividar e voltar a comprar novamente, comer e acordar, e trabalhar e se cansar e ficar fadado, e você descansa, e você acorda, você melhora, você adoece, você vai ao hospital, você fica bom. A vida não se resume nisso, isso é uma loucura. Mas essa parábola do bom samaritano, a gente vê que dessas 3 indagações, pelo menos, Jesus responde a 2 delas. Quem eu sou? Ele responde a esse questionamento. Quem eu sou e para onde eu vou? Então, quando ele diz quem eu sou, ele apresenta 3 figuras. O salteador, aquele que roubou o bandido. Ele apresenta a figura dos religiosos, que são os levitas e o sacerdote. E apresenta outra figura, o samaritano, aquele que tem ajudado. E para onde eu vou? Questão de vida eterna. Eu estou aqui, mas eu estou caminhando em direção a quê? A gente traça planos, metas. Eu vou estudar, eu vou trabalhar, eu quero fazer isso, quero fazer concurso daquilo, vou estudar para me aperfeiçoar nisso, naquilo outro. No entanto, a vida não se resume nisso. Um dia, quer você queira, quer você não queira, você vai se deparar com a morte física. Teu corpo vai para debaixo da terra. E depois, o que é que eu vim? Para onde eu vou? É esse grande questionamento. E aí Jesus, ele trata dessa questão, e eu quero que você comece a entender, nesses 3 personagens da parábola, com quem você se identifica. Temos 3 personagens, mas qual deles você está identificado? Bom, a gente tem o salteador. O salteador é aquele indivíduo que é representado pela figura
da seguinte forma: o que é teu é meu. Porque ele é salteador. Então, o que é teu é meu. Ele vive pelo recurso do outro. Ele tira o que é do outro. Então, o que é teu é meu. O sacerdote e o levita, que são os religiosos, eles vivem no campo da indiferença. O que é teu, o que é meu. O que eu consegui foi graças a Deus, graças ao meu suor, até porque eu trabalhei para isso. E olha, pastor, eu trabalhei duro para isso. Você não sabe o quanto eu trabalhei, o quanto eu estudei para poder alcançar. Aí eu vejo pessoas que acordam de 4 horas da manhã para pegar no trabalho às 5, acorda de 3 para pegar no trabalho às 5 horas, trabalha o dia inteiro, vai pegar metrô, pega transporte, chega em casa de 8 horas, ainda tem coisas para fazer. E esses não têm trabalhado, não? Até muito mais do que você? Então não é o teu sacrifício, mas diz: não, eu me sacrifiquei, estudei tanto, eu fiz tanta coisa para poder chegar até aqui. Aí o indiferente é isso aqui: o que é teu, o que é meu é meu. Eu consegui com o meu suor, eu trabalho, eu faço. E o que é que eu tenho a ver com você? Nada. E o que é que eu tenho a ver com o outro? Nada, dane-se os outros. Afinal de contas, eu sou a bênção do Senhor. Eu sou um homem que oro, que busca a Deus, que sou um religioso certinho. Eu dou meu dízimo, eu faço a minha cooperação na obra do Senhor, e eu estou muito bem, porque a minha vida é politicamente, religiosamente correta. Então não vai ter muito trabalho para mim. Então o que é teu, o que é meu, viva a sua vida que eu vivo a minha, Deus me abençoa e eu saio do jeito que eu quiser, mas eu sou indiferente. É esse que passa e que não socorre. Ele olha para o seu umbigo. E a gente tem o samaritano, que o samaritano, ele diz o seguinte: olha aqui para mim, em nome de Jesus. O samaritano, ele faz o seguinte: o que é meu é teu. Entendeu que o samaritano compartilha? A gente tem um salteador que diz assim: o que é teu é meu, salteador. O religioso, que é o levita, e o sacerdote, ele diz: o que é meu, o que é teu, ele é indiferente. E a gente tem um samaritano que diz assim: o que é meu, se você não tem, é teu. Então, o que é meu, é teu também. E aí eu quero que você mastigue com o cérebro em qual desses personagens você vai se encaixar. Qual desses personagens você está inserido nesse grande questionamento cosmológico que diz quem eu sou e para onde eu vou. Vamos começar com o salteador. O salteador, ele é representado por aquela figura do camarada que espera um indivíduo passar por uma estrada perigosa, e é a estrada de Jerusalém até Jericó. Jesus fala exatamente nessa parábola dessa estrada, porque todo mundo que passava por aquela estrada estava correndo o risco de ser assaltado. Naquela época era muito perigoso passar por ali. E Jesus traz a realidade contando essa história, contando essa parábola, dizendo da seguinte forma: olha, ia um homem de Jerusalém a Jericó. Aí vieram os assaltantes. E os assaltantes, ele tem em mente a sua sobrevivência dependendo do outro. Para eu viver, eu preciso pegar o que é teu. Eu não vou trabalhar, eu não vou laborar, eu não vou produzir. Trabalhe para mim, viva para mim, porque eu vou pegar o que é teu. Produza, ganhe, que eu vou lá e pego. Eu sobrevivo da vida alheia. Eu preciso do outro, mas poder tirar dele alguma coisa para mim. E a gente tem a ideia da definição do roubo, que é aquela coisa de apenas tirar um bem material, de subtrair, de pegar para si algo de outrem. Mas existem tantos tipos de roubo, existem tantos tipos de gente que vive roubando o outro, que tira a paz do outro. Bom, você tem paz, mas o indivíduo não gosta de ver você em paz e ele vai tirar a sua paz. Você é paciente, mas ele começa a roubar a tua paciência. Você tem sentimentos, mas ele começa a tirar os teus sentimentos. Ele é a figura
do camarada que sobrevive em função do outro, porque ele não produz absolutamente nada. É esse o salteador, e ele é totalmente contra a palavra de Deus, ou o contrário daquilo que a palavra do Senhor assim diz. Qual é o pensamento do salteador? O salteador, ele pensa assim: primeiro a gente tem que se amar, para depois amar o outro. Olha o pensamento do salteador. Quando você vê uma pessoa dizendo assim: não, primeiro eu tenho que me amar. Primeiro eu, depois eu vou amar o outro. Porque se eu não me amar, como é que eu vou amar o outro? Tem até uma justificativa. Aí Jesus vem e diz assim: ô salteador, não é assim que você faz. Eu não tenho ensinado assim. Eu tenho ensinado da seguinte forma: primeiro você tem que amar a Deus. Depois você tem que amar o próximo como a si mesmo. Olha como é diferente do salteador. O salteador diz: primeiro eu tenho que me amar. Aí Deus diz: não, primeiro você tem que amar a mim, amar a Deus. Depois amar o próximo como a si mesmo. E o negócio é tão sério que o próprio Jesus não diz assim: se ame para amar o outro. Ele diz: não, ame o próximo como você assim ama você. Ele traz numa condição de igualdade. O pensamento do salteador é assim: primeiro eu tenho que estudar para o meu concurso, primeiro eu tenho que lutar pelo meu emprego, primeiro eu tenho que lutar pela minha vida, primeiro eu tenho que procurar as minhas necessidades, aí depois eu vou e procuro o reino dos céus, mas eu tenho que me organizar primeiro. E a comunhão? Não, a comunhão eu não posso, infelizmente vou estudar. E a obra do Senhor, para você ser operoso? Não, não dá para fazer isso, porque eu preciso estudar. Tem concurso. Mas a igreja tem um projeto para a gente caminhar e alimentar o outro, alimentar o pobre, vestir aquele que está desnudo, de socorrer aquele que está precisando, de dar esperança ao desesperançado. Bom, eu não posso porque eu tenho muito o que fazer. Eu já fiz minha programação de tarefas, de estudos, não vai dar para eu ir. Porque primeiro eu tenho que ver as minhas coisas, depois eu vou me dedicar à obra do Senhor. Mas é só passar no concurso, é só conseguir um emprego, que aí depois eu me dedico à obra do Senhor. Esse é o pensamento do salteador. Aí qual é o que Deus diz em relação a isso? Ele diz assim: em primeiro lugar, o reino dos céus, a sua justiça. As demais coisas lhe serão acrescentadas. Mas existe uma ordem de Deus. Primeiro lugar, o reino dos céus, a sua justiça. O que ele está dizendo é o seguinte: cuida da minha obra, faz o que eu tenho te pedido fazer, a missão enquanto você igreja faça, porque você fazendo isso, de você cuido eu. Aí você não precisa nem pedir, porque tudo aquilo que você necessita, o Senhor assim te dá. O pensamento do salteador é: eu tenho que correr, eu tenho que produzir, eu tenho que ganhar dinheiro, eu preciso acumular riquezas. Eu tenho, mas eu quero muito mais. O que eu tenho hoje, se eu vender tudo, dá para eu viver até o resto da minha vida? Não, mas eu quero muito mais. Esse é o pensamento do salteador. Não posso, não tenho, não dá para me engajar, não posso fazer a obra. Eu tenho que fazer outra coisa, é acumular riqueza. Aí vem a palavra de Deus e diz: não acumuleis riqueza sobre a terra, porque a traça vem e come, ferrugem também, mas juntais tesouro nos céus, porque aí ninguém pode pegar de você. O salteador é aquela pessoa individualista. Pasmem vocês, mas hoje nós temos personal trainer. Tem, Fabiano? Fabrício? Personal trainer, tem. Hoje a gente tem personal style, né? As pessoas se organizam, vestimenta e tal, mas eu não sei se você sabia, mas nós temos o personal pastry, ou personal peste, que é uma peste, camarada desse. Empresas que estão contratando pastores para dar plantão na empresa, para orar pela empresa, para ver produção, para cobrir meta, para bater cota, para ganhar dinheiro, para repreender os demônios que estão sobre a empresa. E existe personal, vou falar peste, não é pastry, né? É peste. O personal peste, porque é uma peste. Um camarada desse que fica dentro da igreja, ganhando grana, à disposição do negócio da pessoa, para evitar o mal-olhado, mas ele está lá. Esse é o salteador. O salteador é aquele camarada que é invejoso.
E o que é inveja? Aí as pessoas dizem assim, bom, inveja é eu desejar aquilo que o outro tem. Eu não tenho um carro como esse, aí eu invejo o carro dele. Eu quero o carro dele. Isso não é inveja, isso é cobiça. Você querer o que o outro tem, não é inveja, isso é cobiça. Mas inveja é você desejar que o outro não tenha aquilo que você não tem. Pela impossibilidade de você não poder ter, você diz, eu também quero que ele não tenha. Porque eu não quero o sucesso do outro. E a ideia do salteador é essa ideia egoísta, essa ideia de inveja. Ele sente inveja da pessoa, é aquele que se relaciona com Deus no âmbito do interesse. Ele não entra na igreja, ele não entra na presença do Senhor, não fica de joelho, ele não medita se não for no campo do interesse. Senhor, me dá, Senhor, eu quero, Senhor, é meu. Senhor, eu reivindico. Senhor, na tua palavra está dizendo que é assim. Então eu tomo posse, o Senhor vai ter que cumprir. Aqui está escrito assim, pedi tudo o que você quiser e eu vos darei. Então se o Senhor disse, eu estou querendo isso, um carro, eu quero uma casa, de frente para o mar, tomando suco de laranja, banho de piscina, eu quero, o Senhor vai ter que me dar. O Senhor disse que tem que dar, o Senhor vai ter que me dar. Então ele se relaciona com Deus no campo só do interesse divino. Ele não entra na presença de Deus para adorar. Ele não faz a obra para glorificar o nome do Senhor. Ele não se relaciona com Deus para poder ser tocado, quebrantado, tirado, rasgado as vestes espirituais, ter uma nova conversão. Não, ele é egoísta. E no campo do amor, ele é egoísta também. Até no campo do amor. Porque no campo do amor, ele não ama todos. Ele ama quem ele quer amar. Quando a palavra diz que nós temos que amar o nosso inimigo, ele faz, não, nosso inimigo eu não posso amar, eu vou amar quem eu quiser. Então ele escolhe pessoas a quem ele quer amar. E aquelas pessoas que fazem mal a ele não medita que tem que mudar a vida dele. Então a frase de quem será o meu próximo, ele é modificado da seguinte forma, eu serei o próximo de quem? Porque é ele quem está decidindo. Essa cultura hedonista, essa cultura do prazer pessoal, que vai deixando os salteadores soltos por aí pelo mundo e dentro das igrejas, porque eles dão cada vez menos. É para a obra do Senhor, é menos, mas eles querem receber mais. Então é como se ele entrasse na presença de Deus, pede, é abençoado, mas na hora de distribuir aquilo que você ganhou, de compartilhar, ele dá cada vez menos, porque ele tem os seus projetos individuais, ou individualista. E o hedonista é o prazer que ele tem a qualquer custo, porque o eu dele está em primeiro lugar. É a falta de percepção nas relações. Eu não vejo o outro, eu não vejo o meu semelhante, eu não vejo a necessidade dele, eu não vejo o quanto ele está precisando, eu estou olhando para dentro de mim. Se é no campo do relacionamento profissional, ele não ajuda o outro, ele é egoísta, está dentro da repartição, ele não ajuda, mas ele quer ser ajudado na hora que ele precisa. No relacionamento social, ele não se socializa. E quando ele começa a se socializar, é no campo da vantagem. Bom, eu tenho uma pessoa que pode me dar um emprego, eu tenho uma outra pessoa que pode abrir as portas para mim naquele sentido, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Existem pessoas que entram na igreja para poder fazer negócios. Nunca foi cristão, nunca foi crente, mas ele entra na igreja para poder se relacionar e para poder fazer negócio. Mas nunca foi um cristão. Finge ser. Anda como crente, fala como crente, lê como crente, mas dentro é um lobo, porque o relacionamento que ele tem é o relacionamento do campo do interesse. Tem uma pesquisa que foi do Instituto Britânico Chartier Foundation, que ele diz que o Brasil, ele é o país mais egoísta da América do Sul, e ele ocupa a 91ª posição mundial, como gente egoísta, povo egoísta. Aí a gente vê pessoas cada vez mais empobrecidas da subjetividade humana. É o pensamento dos salteadores
que ele pega o outro para poder usar. Espanca, mata para ele poder ter vantagem. Agora me responde em nome de Jesus. Quantas pessoas já passaram pelas nossas vidas? E quantas pessoas nós passamos pela vida dela? Que precisaram, que choraram, que pediram socorro, e que você não ajudou, que você fechou a mão, e que você deixou essa vida quase que morta, à beira do caminho, igual aquele homem que estava espancado, morto, quase morto à beira do caminho, e todo mundo passa e não estende a mão, não ajuda, não faz absolutamente nada. Porque o relacionamento dele é para ele e por ele. Quantas pessoas nós não matamos com a língua? Quantas pessoas nós não ferimos? Quantas igrejas têm matado vidas dentro dela? Ora, a igreja que era para gerar vida, é a igreja que mata gente, com as suas picuinhas, coisinhas, e sai matando e sai destruindo, e vidas por aí que estão nos seus lares, nas suas casas, que são nascidas de novo em Cristo Jesus, mas que são espancadas pelas igrejas, machucadas pelas igrejas, doentes e salteadas. Que essa é a figura dos levitas e dos sacerdotes. Machucam também, espancam também, e vivem no campo da indiferença. Preste atenção que quando o homem caiu, o primeiro a passar foi o sacerdote, homem de Deus. O segundo a passar foi o levita, homem de Deus, o religioso, aquele que opera, aquele que faz, aquele que diz que é cristão. E a gente fica pensando, ora, não eram esses que eram para dar exemplos? Não eram esses homens que dizem ser de Cristo, que dizem acompanhar o Senhor, que dizem ser religiosos? Não são esses? Esses sacerdotes que passam e não curam, com atitudes que está totalmente contrário àquilo que a palavra do Senhor diz, que o peso da responsabilidade de ajudar, de estender as mãos, deveriam ser deles, mas eles não fazem absolutamente nada. Deixa eu dizer uma coisa para você. A sociedade espera muito mais de você. A sociedade espera muito mais de uma igreja. O povo espera muito mais daqueles que dizem serem do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia aí, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 2. Segundo Coríntios 3:2. Em 2 Coríntios 3:2 ele diz que nós somos cartas, e somos cartas escritas, não com tinta, mas escrita pelo Espírito Santo de Deus. Agora preste atenção nisso, se nós somos cartas, cartas é lida, as pessoas estão te olhando, a sociedade olha para a igreja, a sociedade olha para você, você é igreja de Cristo, igreja que fala, igreja que anda, igreja que observa, igreja que tem nariz, você é a igreja de Cristo. E o povo, a sociedade espera de você algo. No seu trabalho, no supermercado, dentro da igreja, na rua, nos guetos, nas praças públicas, onde tiver você andando, a sociedade vê você como cristão e espera mais de você. E se não vê mais de você, aí vem aquela leitura que destrói a imagem de Cristo, como esses que passaram, os levitas. O levita passou, o sacerdote passou, e eles não fizeram absolutamente nada. Só que a sociedade espera mais de você. Gente espera mais de você, do seu comportamento, da sua cristandade, daquilo que você prega, daquilo que você diz, é daquilo que você age, da sua fraternidade, da sua solidariedade, de você ver o outro caído e você ir ajudar, da sua atitude de socorrer aquele que está desgraçadamente à beira do caminho e que você passa e muitas vezes não faz absolutamente nada. E pior atitude de uma pessoa em relação a outra é a indiferença. Isso é a pior coisa que se tem, pior atitude de um cristão. É a indiferença, porque na indiferença, escute isso em nome de Jesus, eu não admito que o outro exista. Na indiferença, eu não reconheço o outro. Aí as pessoas dizem assim, bom, a pior coisa que tem, o pior pecado que tem, não é outra a não ser o ódio. O ódio é a pior atitude de um cristão,
porque guarda rancor no coração. Agora olha aqui para mim em nome de Jesus. O ódio, eu admito que o outro existe. Porque quando eu sinto ódio de alguém. Então eu digo, eu sinto ódio de você. Eu reconheço que você existe. Que eu sinto ódio de você. Eu posso ser curado. Agora a indiferença, o outro não existe. E isso é pior do que o ódio. Porque eu não reconheço o outro. E a gente fica passando, e essa indiferença vai nos consumindo lentamente, e a gente vai só olhando para o nosso umbigo. E a sociedade não mais acredita na igreja. É o grande questionamento da sociedade: para que serve a igreja? Por que vocês existem? Para que vocês se reúnem? Vocês se reúnem para quê? Vocês cantam para quê? Vocês ouvem a mensagem para quê? O que é que vocês têm feito enquanto igreja, na sociedade? O que é que vocês têm feito? Tem um pastor que ele fez uma palestra numa universidade e foi aberta para as perguntas e levantou um jovem lá e disse: ô pastor, eu tenho uma pergunta para fazer e eu gostaria de saber em que a sua igreja está engajada nas políticas sociais da cidade. Ele disse que procurou um lugar para colocar a cabeça, porque ele olhou para ele e olhou para a igreja dele e disse: bom, a gente não está engajado em nada. Política social na cidade, a gente não faz nada. O que é que vocês têm feito em relação ao próximo, à saúde? Nada. E em relação à educação? Nada. E em relação a diminuir criminalidade com palestras, não sei o que vocês... Nada. E o que vocês têm pregado, então? Essa é a pergunta da sociedade. Ele disse que na universidade, quando perguntaram isso para ele, ele disse que não esperava primeiro uma pergunta dessa, e depois ele, por não fazer nada, ele ficou com a cara no chão: eu não faço nada. Aí a gente vemos e ignoramos. Passamos e não ajudamos. Chegamos perto e nada sentimos. Isso é a indiferença. Tem igreja que não serve para nada. Tem igreja que não serve para nada. Serve apenas para se reunir, dar tapinhas nas costas, a paz do Senhor, e pregações de motivação, que a pessoa sai: melhorei hoje, que maravilha, eu melhorei. E no outro dia vem um vazio desgraçado, porque Jesus Cristo não ocupou lugar no coração, e você só passa a ter vida quando você traz vida a outro, assim como Cristo morreu para nos dar vida. Se Ele morreu para nos dar vida, nós, enquanto estivermos aqui, precisamos ser doadores de vida também, porque vida vale mais. Muito mais do que coisas, muito mais do que o nosso carro, muito mais do que a nossa casa. Nós podemos ter tudo isso, mas a gente tem que ter em mente que devemos ajudar o próximo, ver o outro, o necessitado, acompanhar, que a gente vê, mas a gente não faz absolutamente nada. Foi esse grande questionamento de um homem que tinha um filho doente e foi questionar com Jesus. Isso está escrito na Bíblia. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 17, versículo 14 a 17. Mateus 17, 14. Fala da cura de um homem possesso. Veja que no versículo 14 aparece uma multidão. Quando chegar a multidão, existe uma multidão. Essa multidão é a sociedade está ali perto. Aí aproximou-se de Jesus um homem que, ajoelhando, olha, ele estava necessitado. Primeiro a gente tem a figura de uma multidão, que é a sociedade, depois vem um homem. Esse homem se ajoelha diante desses homens que são os discípulos. Aí faz: Senhor, tem compaixão do meu filho, ele é epilético, ele sofre muito, ele cai no fogo, ele cai na água, ele está morrendo. Ele falando com Jesus, é o versículo 16, ele diz assim, é uma queixa dele. Aí, olha só, mestre, eu trouxe o meu filho aos teus discípulos. E foi o que eles fizeram? Nada. A multidão está lá, é a sociedade, está acompanhando. Os discípulos, somos nós, igreja de Cristo, que Cristo ensinando aos discípulos, com missão.
Aí ele vem com a queixa, a multidão acompanha, a sociedade está vendo um homem com um problema que não é resolvido, porque ele chega para os discípulos e ele está se queixando com Jesus. Eu trouxe meu filho doente, meu filho tem problema seríssimo, é um filho epilético, com tendência a suicídio. Uma hora ele se joga na água para se afogar, outra hora ele se joga no fogo para morrer, tendência a suicida. E ele espera algo da igreja. Quem é a igreja? Os discípulos. Faça alguma coisa, discípulos. Vocês não andam com Jesus, caminham com Jesus, fala de Jesus, vocês não estão em todos os lugares imitando a Ele? Então está aqui meu problema. Foi o que eles fizeram? Nada. Não puderam socorrer, não puderam ajudar, não tiraram a epilepsia, não pegaram o garoto, não fizeram nada. Um pai apaixonado, desesperadamente apaixonado por um filho doente, que pede ajuda a uma igreja, e a igreja não faz nada. Absolutamente nada, simplesmente nada. Olha o garoto e nada faz. Porque a igreja é impotente, a igreja é sem unção, a igreja não tem o Espírito Santo, a igreja não tem compaixão, a igreja não tem a presença de Deus, a igreja não entendeu a mensagem de Cristo para o mundo. Pensa que igreja é reuniões, e só reuniões. Nós nos reunimos como quartel-general para fortalecimento lá para fora. Porque você como igreja, você vai tornar efeito a sua santidade, a salvação de pessoas, pagar o preço lá fora, não é aqui dentro. Nos reunimos para poder ter esse entendimento. Aí a gente parece mais crentes árvores de Natal, empavonados, bonitos, felizes, mas sem frutos. Você vai procurar fruto, não tem. O que é que você faz? Quem é você no meio dessa sociedade? Ora, um homem com um filho doente não fez absolutamente nada. Jesus olha para eles e vê um homem desesperado. Só que a igreja de Cristo tem uma missão. Qual é a missão que Jesus nos deu? Está lá em Mateus capítulo 10, a partir do versículo 8, está a missão. Olha a missão da igreja, foi o que ele disse: ide e pregai, vai e pregue, e diga, é chegado o reino dos céus. O que é que ele está dizendo? Vai evangelizar na sociedade, vá pregar a quem você, perto de você, quem está trabalhando com você. Seja exemplo no seu trabalho, pregue na escola, faça diferente na universidade, anuncie as boas novas. É isso que ele está dizendo, vai evangelizar a sociedade. Depois ele disse, curai os enfermos. Que enfermidades são essas? É uma sociedade doente, que precisa de ser curados, e nós somos sal da terra. Temos que ir para poder curar os enfermos. Limpai os leprosos. Cura da alma, o que tem de gente sofrendo na mente, com depressão, tentando morrer, passando por problemas diversos. Nós passamos de um lado para o outro, o que é que estamos fazendo? Ressuscitai os mortos, essa é a missão. Vida na sociedade, você é vida, e vida produz vida. E no final ele diz, expulsai demônios, de graça recebestes, de graça também dá. Nós temos a função de libertar as pessoas endemoniadas que estão nessa cidade. Que está do teu lado, que mora vizinho a você, no teu apartamento. A gente fica lendo a Bíblia e olha lá. Não, porque existe o Deus Mamon. Aí, Deus Mamon, no Antigo Testamento, hoje não tem. Não, tem essa Deus Astarote. No Antigo Testamento, hoje não tem. Tem aqui, eu li, Deus Baal. No Antigo Testamento, hoje não tem. Engana-se você. Porque todos esses deuses, eles estão presentes na sociedade, endemoniando gente. Deus Mamon, ligado a dinheiro. Esquece a obra, esquece Deus, esquece tudo, esquece família, mata filho, mata esposa. Esposa divorciada do marido. Filho que não tem pai. O pai já morreu há muito tempo, porque olha para todas as coisas, menos olha para os filhos. E os filhos são órfãos. Por conta do dinheiro, o Deus Mamon vive hoje. Astarote, Deus do sexo. Já falei aqui, a indústria que mais cresce no mundo é a indústria do sexo. É grana que você não imagina, produtos relacionados a sexo, de toda a natureza que você imaginar, é o que mais se vende. Me fala se essa deusa Astarote não vive hoje na sociedade do século XXI. Vive!
O Deus Baal, que é o Deus do poder e da ganância. Todo mundo quer poder e ganância, todo mundo quer ser o primeiro na fila, todo mundo quer só receber elogio. Se você disser uma coisa com a outra, você se acaba. Quem quiser, olha para mim e diga que eu estou gordo. Vê se eu não vou ficar com raiva. Agora, se passar por mim e dizer assim, está magrinho, aí eu vou amar essa pessoa. Você está magrinho, você está bonitinho, você está fofinho. Você não é gordo, você é fofinho. Mas se você falar alguma coisa mal, você já se irrita. Olha, tem uma igreja lá em João Pessoa chamada Cidade Viva. Pastor Sérgio Queiroz. Esse homem fez uma cidade. Eu estou falando de cidade. Ele fez uma cidade para dependentes químicos. Que é referência no Brasil e referência no mundo. Um camarada que teve um sonho, sonhou. E a cidade comprou a ideia desse pastor. E depois dessa cidade, tratando dependentes químicos, ele fez uma escola para a sociedade. E todos deram as mãos. Empresários chegaram e disseram assim, eu dou esse terreno. Esse local é seu para você construir. Gente que é impactada pela cidade local. Isso é avivamento. Avivamento é quando as pessoas abrem o coração e se doam, faz. Pessoas que são amparadas, a família dos dependentes químicos são amparadas. Se nós dessemos as mãos mais, e se nós nos importássemos menos com coisas pequenas, e olhasse mais o nosso próximo, faríamos um mundo melhor, um mundo diferente. E não ficaríamos como os religiosos, que passamos e somos indiferentes. Balançamos a cabeça, mas não estendemos as mãos. E a gente vai esquecendo que nós somos sal da terra, luz do mundo. A gente viu o salteador. O salteador diz o quê? O que é teu é meu. A gente viu os religiosos, que é indiferença. O que é teu, o que é meu. O que Deus me deu foi porque eu mereço a bênção. Agora o samaritano. O samaritano, a ideia dele é o seguinte, o que é meu é teu. Eu tenho. E se eu tenho e estou vendo que você vive uma vida desgraçadamente, eu vou doar um pouquinho do que eu tenho para você. Eu vou participar. Hoje, o Alexandre mostrou uma vozinha lá no Zap Zap, aquela gravação. Um amigo dele, do trabalho, das antigas, o Alexandre está pedindo para a gente se envolver, para as pessoas abrirem mão, dar uma quantia em dinheiro, dar calçado, dar isso, daquilo, e ele, o amigo dele, do Alexandre, mandou uma vozinha para ele lá. Eu só não coloco essa voz aqui, porque se fosse para colocar, saia muito pi, pi, pi. Um cara que de uma frase são 3 palavrões. Agora os palavrões indignados com os ricos, e ele é rico. Ele indignado com os ricos, que olham para o iate, olha para relógio, olha para patrimônio. E ele disse, vamos falar com esses pi, para poder abrir mão e não olhar para pi, porque eles têm que doar, porque eles são pi, e eles vão ter que fazer pi, e tem que contribuir, e ele diz assim no final, é isso que eu quero, estou dentro desse projeto. Aí você coloca, se eu colocar essa gravação aqui, a metade da igreja vai dizer o pastor está endemoniado, a outra metade vai embora. Mas eu garanto a você, que diante de Deus, esse camarada está fazendo muito mais do que muitos religiosos, que entram nas igrejas e são religiosamente corretos. Não pode dizer uma palavrinha. Não pode fazer. Não, tem que ser assim, tem que ser assim. Aí Deus olha e faz, é isso mesmo. Enquanto todo mundo está dizendo que esse é meu e aquilo é do diabo, é o contrário. Esse satisfaz o diabo e esse aqui, que todo mundo condena, é meu. É meu. Porque faz a minha vontade. Cumpre aquilo que eu gostaria que cumprisse. O samaritano, ele tem amor ao próximo. Amor ao próximo. Eu amo o próximo.
E não é amigo dele não, está caído lá no chão. Eu amo você. Está quase que morto, eu te amo. Porque ele ama o próximo, porque ele socorreu. Ele era rico ou era pobre? Rico. Ele andava com vinho, ele andava com vinagre, ele andava com azeite. Era um cara rico. E o que foi que ele fez? Repartiu com o caído. Se eu tenho, eu vou repartir contigo. O quase morto. Tanto é que ele disse assim, eu vou pagar a hospedaria. Chegou lá e disse, olha, esse aqui vai estar pago. E era um cara que tinha prestígio social. Por que tinha prestígio social? Porque ele diz assim, se faltar alguma coisa, não economize. Quando eu voltar, eu acerto contigo. Prestígio social, amor ao próximo, grana. E disse, faça tudo de melhor para ele. Ele não disse assim, economize. Tem aquela comidinha, você coloca a mais barata. Aquele sanduíche mais caro você não faz. Ele disse, não economize nada. Tudo que ele precisar, assim faça. E se faltar, quando eu voltar, eu acerto contigo. Agora, mastiga aí com o cérebro. Abra aí tua Bíblia para aprender. Deuteronômio, capítulo 15, versículo 11. Deuteronômio, capítulo 15, versículo 11. Para você aprender e para você refutar qualquer tipo de igreja, qualquer tipo de gente que chega perto de você e diz que você não é de Deus porque você não tem grana. Mas olha o que diz Deuteronômio 15, 11. Sempre haverá pobres na terra. Você nunca vai ter uma terra cheia de ricos, sempre haverá. Aí o que é que ele diz? Portanto, eu lhe ordeno. O Senhor não está dizendo assim, não, por favor, se você quiser, você faça. Ele disse, bom, vai ter sempre pobre na terra, mas uma coisa eu te ordeno. O que ele ordena aí? Abra aí seu coração. Abra sua mão para o próximo. Ajuda o próximo. Ajuda o necessitado da sua terra. Abre mão e ajuda. Ter pobre tem, mas ajuda. O projeto de Deus pede uma comunidade de crentes e que esses crentes tenham participação de bens, daquilo que você foi abençoado e recebeu, compartilha. Ele está dizendo exatamente isso. É uma lei que surgiu para o comportamento do povo de Deus. Na raiz da organização deve estar a preocupação constante com o outro, porque ele diz que na terra sempre haverá pobres, e porque tem pobres, eu quero que você ajude. Eles vão aparecer na comunidade, por isso essa lei para você, abra a mão, abra o seu coração, ajude aquele que precisa, porque vai haver pobre. Então faça. Aí essa lei tem um objetivo. Qual é o objetivo dessa lei que Deus fez? O mundo é cheio de injustiça, mas o cristão deve ser um sinal de Deus nesse mundo e nesse meio de injustiça social. Você entendeu isso em nome de Jesus? A injustiça vai ter, a desigualdade vai ter, mas você foi constituído para ser sinal meu aí na terra, portanto abra a mão, ajude, tire sua roupa, dê. Alguém me disse essa semana, foi a semana passada, disse assim, eu fiquei embasbacado com o Alexandre, que a gente estava distribuindo o sopão, ele tirou a roupa do corpo dele e deu o cara. Amor por vida. E só tem amor por vida quem é pastor. Só tem amor por vida quem é cristão. Só tem amor por vida quem é de Deus. Só tem amor por vida se nasceu de novo, porque vida vale mais do qualquer outra coisa. O grande problema é que a gente é movido, sabe por quê? Pela síndrome de Judas. E a síndrome de Judas está em nosso meio. Abra sua Bíblia em João capítulo 12, versículo 5. João 12, 5. Judas fica indignado porque a mulher chegou e derramou um unguento caríssimo aos pés do Senhor. Agora, a preocupação dele, que ele diz, puxa vida, parece que a preocupação dele é uma preocupação boa, porque ele diz assim, poderíamos pegar esse óleo, esse unguento e vender e doar aos pobres. Mentira! E o texto diz que ele queria pegar o dinheiro ali de imediato, porque ele era tesoureiro, e ele queria colocar o dinheiro na bolsa dele. Então ele queria mover uma campanha. Esse é o problema da síndrome de Judas que afeta as igrejas evangélicas. Somos movidos por campanhas.
Não temos um estilo de vida. Campanha do Dia das Crianças, aí surge as pessoas para ajudar. Campanha de Natal, aí surgem as pessoas para ajudar. Campanha do Dia das Mães, das velhinhas, dos idosos, campanha da fraternidade. Nós somos movidos por campanhas. E Jesus disse, para com esse negócio de campanha. Tem que ser seu estilo de vida. Você tem que fazer isso a vida inteira. Vamos tirar essa coisa do relacionamento de Judas, que Judas vive em prol da campanha, venda um unguento para a gente pegar esse unguento, esse dinheiro que vendeu e dar aos pobres. Isso é campanha, porque esse dinheiro não vai ter constante. Ele queria pegar aquele dinheiro para a campanha, para com isso. Tem que ser estilo de vida. Tenha estilo de vida. Na realidade, era uma maneira de escapar do que era mais importante. E nós estamos fazendo isso o tempo todo. Em vez de lutar por uma organização da comunidade que combata a pobreza, que acolhe os pobres, que visto desnudos, ele pretendia uma espécie de campanha rápida. Vamos fazer um negócio aqui rápido, pegar 300 denários e contribuir. Aí a resposta de Jesus foi, não faça isso. Porque a responsabilidade de você, enquanto meu filho, enquanto filho de Deus, não é campanhas, mas que você venha a ter a sua vida como estilo e uma obrigação maior. Faça sempre. Então essa frase, pobre sempre vocês vão ver e sempre vai ter no mundo, isso sempre vai ter. A gente tem que abrir mão? Tem que abrir mão. Aí para finalizar, veja aí 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 17. 1 Timóteo 6,17, ele diz, ordene aos que são ricos no presente, que não sejam o quê? Arrogantes. Se você não achou, escreve aí, marca aí na tua Bíblia, 1 Timóteo 6,17, ordene aos que são ricos no presente mundo, que não sejam arrogantes, nem ponha sua esperança na incerteza da riqueza. Você vai sempre correr atrás da riqueza e ela vai embora. E você vai correr e ela vai embora. Mas ponha esperança em Deus. Aí ele diz que tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Agora, olha o 18. Para matar. 18 diz, ordeno-lhes também que pratique o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Dia 21, a gente está lá no Engar. Dia 21, a gente precisa de profissionais na área de saúde. Dia 21, o corpo jurídico dessa igreja deve estar lá, para a gente orientar e até palestrar. Quem é da área de saúde, que verifique pressão. Conhecendo alguém, chame para poder fazer. Porque a gente precisa ter essa palavra de 1 Timóteo 6,17 na nossa vida. Ordeno-lhe também que pratique o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir. E nós aprendemos 3 figuras, das quais eu falei as 3. Mas veja onde você está inserido. Se você estiver inserido no salteador, aquele que até se relaciona com Deus só para poder ter, o que é teu é meu, salteador, a gente viu, o que é teu é meu. Saia desse lugar e vá para o lugar do samaritano. Se você é um levita, um sacerdote, um religioso, que anda no campo da indiferença, o que é seu, o que é meu, e eu tenho o que eu tenho, porque Deus me deu, e cada um vive a sua vida, o indiferente, saia daí desse campo da religiosidade, e vá para o lugar do samaritano, que o samaritano diz assim, o que é meu, também é teu, eu posso repartir, eu posso doar, eu posso entregar um pedacinho de mim para você, porque esse tema, temos que ser um, assim como o Pai em Cristo tem que viver sobre nossas vidas. Amém, amados? Tem que ser vivido, porque eu sozinho não faço nada. Eu sozinho, se você não entender essa mensagem, eu vou
pregar, me cansar, e não vai passar de uma historinha de domingo à noite. Que não nasceu no coração, nem germinou o sentido da vida, do cosmo. E acorda na segunda-feira, você vai para a sua vidinha do mesmo jeito. Que não seja assim, que amanhã quando você acordar, você vê alguém com a mão estendida. Lembre-se que domingo passado eu falei sobre isso, Deus pode estar nele. Pode estar não, Deus está nele. E Deus está te dando a chance de você ser gente. Porque quando a um desses pequeninos fizestes, a mim também me fez. Vamos colocar em pé?